somente o teu nome invocarei, e aos teus pés eu me humilharei. Na cruz o seu sangue derramou, mostrando o poder do seu amor, é digno de louvor. Olá pessoal, gostaria de falar com vocês sobre segurança e capacidade do nosso elevador. O nosso elevador do prédio da IBAN, ele tem capacidade para 5 pessoas ou 400 kg. Esse limite deve ser respeitado, pois o excesso pode prejudicar o bom funcionamento do equipamento e gerar riscos aos passageiros. Por lei, em caso de pessoas presas no elevador, somente a empresa de manutenção e o corpo de bombeiros estão aptos a realizar esse resgate. Lembramos que a nossa igreja tem um contrato de manutenção preventiva que é realizada mensalmente. Siga sempre as instruções de segurança exibidas no elevador. Contamos com a compreensão e parceria de todos os irmãos. Que Deus nos abençoe. Olá, igreja, tudo bem com você? Estou aqui para falar da nossa agenda IBAN. Confira as nossas programações desta semana e fique ligado em tudo que vai ocorrer na nossa igreja. Por conta do feriado e visando a segurança dos nossos irmãos, só teremos culto presencial neste domingo, às 9 horas da manhã. Venha participar conosco e seja muito abençoado neste tempo especial de comunhão e adoração a Deus. O nosso culto das 18h30 será apenas online e você pode assistir a transmissão pelo canal do YouTube IBAN Salvador. Atenção papai e mamãe, também não teremos classes para as crianças neste domingo às 9 horas e 18h30 e não teremos culto presencial no templo às 11 horas. Retornaremos com a nossa programação Kids no próximo domingo, dia 26 de fevereiro. E a escola bíblica de férias para os nossos adolescentes também não vai ocorrer neste domingo. Continue acompanhando as nossas redes sociais e fique ligado com as novidades e programações da nossa igreja. Deus abençoe! Jesus.
Olá pessoal, gostaria de falar com vocês sobre segurança e capacidade do nosso elevador. O nosso elevador do prédio da IBAN, ele tem capacidade para 5 pessoas ou 400 quilos. Esse limite deve ser respeitado, pois o excesso pode prejudicar o bom funcionamento do equipamento e gerar riscos aos passageiros. Por lei, em caso de pessoas presas no elevador, somente a empresa de manutenção e o corpo de bombeiros estão aptos a realizar esse resgate. Lembramos que a nossa igreja tem um contrato de manutenção preventiva que é realizada mensalmente. Siga sempre as instruções de segurança exibidas no elevador. Contamos com a compreensão e parceria de todos os irmãos. Que Deus nos abençoe. Olá, igreja, tudo bem com você? Estou aqui para falar da nossa agenda IBAN. Confira as nossas programações desta semana e fique ligado em tudo que vai ocorrer na nossa igreja. Por conta do feriado e visando a segurança dos nossos irmãos, só teremos culto presencial neste domingo, às 9 horas da manhã. Venha participar conosco e seja muito abençoado neste tempo especial de comunhão e adoração a Deus. O nosso culto das 18h30 será apenas online e você pode assistir a transmissão pelo canal do YouTube IBAN Salvador. Atenção papai e mamãe, também não teremos classes para as crianças neste domingo às 9 horas e 18h30 e não teremos culto presencial no templo às 11 horas. Retornaremos com a nossa programação Kids no próximo domingo, dia 26 de fevereiro. E a escola bíblica de férias para os nossos adolescentes também não vai ocorrer neste domingo. Continue acompanhando as nossas redes sociais e fique ligado com as novidades e programações da nossa igreja. Deus abençoe! Eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Te convido a se colocar de pé. Já iniciamos nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu te convido a fechar os teus olhos. E vamos entregar este momento para o nosso Deus. Nós estamos aqui, Senhor, neste dia, nesta noite, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe para cá. Nós te agradecemos pelo levantar, pelo abrir dos nossos olhos, pela saúde, até pelos desafios, Pai, que encontramos no caminho. Nós somos gratos sobretudo porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome. Louvar aquele que é o único digno de receber todo louvor e toda a adoração. Que teu nome seja louvado, em nome de Jesus, amém. Hebreus capítulo 1 diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos adorar a esse Jesus, que é o centro de todas as coisas, o herdeiro de todas as coisas. Estamos aqui para contemplar a glória do nosso Rei, do nosso Salvador. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e
Jesus é o centro de tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, cante. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Nada, nada, nada. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e tudo. Mostra quem tu és. Diga isso mais uma vez. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Eu creio. Jesus é o centro de sua igreja. Quantos creem nisso? Um dia ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, diga esse nome. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro.
nome, Senhor. Aleluia. Graça e paz, queridos. Eu gostaria de saber quantos estão nos visitando aqui nesse dia. Tem visitante aqui, tem visitante aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Você aproveite que está aí do lado do visitante, fala com ele, fala com o irmão também. Pergunta ele como foi sua semana, querido. Aleluia. Porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Quantos são gratos por isso? Aleluia. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Estou caindo, desanimei. Mas olha o que aconteceu. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que eu vi, a minha escolha é crer, como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão. Eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava, o caminho encontrei.
sentar, irmãos. E aí, graça e paz, como vai, irmãos? Como é? Já tá gravando. Ô, querido irmão, tudo bom? Vai desculpando aí, a gente tava meio distraído. Se você viu aqui, eu e o pastor Abraão juntos, você já imagina do que a gente provavelmente veio falar, né? Do nosso Pod Question, que você pôde acompanhar na temporada 2022 e foi um verdadeiro sucesso, né, pastor? Exatamente, 2022 foi um ano de muitos temas relevantes aqui. A ideia do podcast da IBAN, que nós chamamos de Pod Question, não é? Pode. A ideia é justamente a gente poder interagir, ter uma interface aí com a sociedade, com aqueles que não são cristãos, ou mesmo com os cristãos, porque os problemas, os dilemas que a sociedade enfrenta atingem a todos. Não é? Então nós tivemos um ano fantástico, 2022. Vários temas, Vários né? temas, falando sobre sofrimento, vendo especialistas falando sobre sofrimento, sobre inadequações, comportamento humano, personalidade, TDAH, não é? Vida financeira. Vários temas aí que são importantes e que mostram pra gente um prisma daquilo que nós cristãos cremos fora desse ambiente litúrgico da igreja, né? E 2023 vem aí com muito mais surpresas. E eu sei que você, ou vocês, pod lovers, que estão com... Vocês o quê? São os nossos pod lovers, pastor. São aqueles que chegam muito cedo, amam demais a gente. Antes da transmissão começar, eles já estão lá no chat. Vocês estão com saudade da gente. Agora, os pod lovers. Os pod lovers estão conosco sempre e eles estão morrendo de saudade. Sempre perguntando pra gente nos corredores aí, quando é que vai voltar e tal. 28 de fevereiro, às 20 horas, terça-feira, no canal do YouTube IBAN Salvador. Você não pode perder a nossa reestreia na temporada 2023. Cola com a gente. É muito importante que a igreja entenda que esse momento aqui é um momento especial e é uma ferramenta extraordinária de contato, de evangelização, uma oportunidade de poder interagir com aqueles que não conhecem o evangelho e automaticamente não conhecem a nossa igreja também. E fica o nosso incentivo, compartilhe esse link com aquele seu amigo conhecido que não é cristão, mas que se interessa por algum dos nossos temas, para que quem sabe por meio disso ele conheça o amor de Cristo. Nós esperamos você lá. 28 de fevereiro, 8 horas 20 horas, terça-feira, hein? Não vai perder, hein? Pode? Glória a Deus por tantos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que possamos aperfeiçoar a nossa fé, para que possamos testemunhar do amor de Deus, para que possamos evangelizar. Seu coração está grato neste dia. Você hoje acordou e disse: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, a Tua graça, ela me acompanha, a Tua misericórdia, ela se renovou sobre a minha vida. E ainda que eu venha a passar por dificuldades, eu quero declarar o meu amor ao Senhor, o meu louvor ao Senhor, reconhecer que o Senhor está acima de todas essas coisas, porque no Senhor eu sou mais do que vencedor. Você fez isso hoje, você agradeceu ao Senhor? Se não agradece ao Senhor nesse instante, fecha os seus olhos e diz: Senhor, talvez eu tenha até no caminho para chegar até aqui, eu tenha vindo murmurando, reclamando. Eu tenho olhado o que está errado na minha vida, mas eu não consegui perceber o cuidado do Senhor nas mínimas coisas. Eu não tenho percebido o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor me abençoa. E hoje, por causa do sangue de Jesus, eu posso entrar na Tua presença santa, gloriosa. Eu, um pobre pecador, mas que um dia decidi entregar minha vida ao Senhor e tive os meus pecados lavados, perdoados. Porque o Senhor me purificou, eu posso entrar na Tua presença e eu posso exaltar o nome do Senhor, eu posso me prostrar diante do Senhor, perceber o quanto o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus amoroso. Então diga: muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela minha família, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha casa. Muito obrigado por esta igreja,
que não tem se negado a pregar o Evangelho, a pregar a palavra do Senhor. Muito obrigado por tantas ferramentas que o Senhor tem colocado à nossa disposição, para que possamos ser mais santos, mais parecidos com o Senhor Jesus. Muito obrigado porque o Senhor me dá a oportunidade de contribuir com os meus dons, com os meus talentos, de contribuir com a minha renda, com as primícias daquilo que o Senhor tem colocado na minha mão para administrar. Muito obrigado, agradeço ao Senhor. É interessante porque o Evangelho, o cristianismo, ele está muito mais interessado no coração de quem oferta do que na oferta em si. E lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, o povo está se apresentando diante do Senhor para oferecer sacrifícios, para oferecer um culto. E o Senhor diz: quem requereu isso das suas mãos? Eu não pedi isso. As suas mãos estão cheias de sangue. E depois ele vai dizer de um jejum que agradava a ele, que era desatar os nós da impiedade, da injustiça, é perceber o necessitado, é se converter dos seus maus caminhos, é abandonar aquilo para o qual nós não fomos preparados. Nós fomos preparados para dar glórias ao nome do Senhor. Como ouvimos na pregação no domingo passado, o Senhor nos criou para dar glórias ao nome de Jesus. Então, nesse instante, consagre mais uma vez a sua vida ao Senhor. Aproveite para orar pelos irmãos que estão ali no espiritual de Salvador, promovendo esse impacto no meio das trevas, no meio desta festa onde tantos se perdem. Irmãos nossos estão ali testemunhando do amor, dizendo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Ele transforma, que Ele é poderoso para transformar qualquer situação. Então ore por esses irmãos para que sejam revestidos do alto, para que encontrem corações sedentos, desejosos de se libertarem do império das trevas, e que muitos venham se render ao nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós temos conhecido o Teu amor, porque temos visto a Tua atuação na nossa vida, Pai. Às vezes nós nos distraímos, nós perdemos de foco aquilo que é o mais importante, que é que a nossa vida foi feita para dar glórias ao nome de Jesus. Mas quando nós temos esse tempo aqui de ajuntamento, os nossos olhos se voltam para o Senhor, para a Tua palavra, e o Teu Espírito Santo tem liberdade para agir em nosso coração e nos lembrar, Pai, que a nossa vida não tem razão se não for para ser vivida na Tua presença, para glorificar o Teu nome, Pai. E nós queremos dedicar ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, as nossas contribuições, as nossas ofertas, os nossos dons e os nossos talentos, mas sabemos que nada disso tem valor se o nosso coração de fato não estiver firmado no Senhor. Por isso nós mais uma vez queremos consagrar tudo no Teu altar, Pai, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Recebe a nossa adoração, este culto que nós prestamos neste dia, Pai. Que o Senhor olhe para cada um de nós e encontre corações sinceros, corações sedentos da presença do Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado através de cada um de nós. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos contribuir, vamos dedicar ao Senhor nossa oferta.
de perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mas que esperamos grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. E a morte venceu. Declare. Se coloque de pé. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Ressurgiu e a morte venceu. É poderoso em seu nome, em seu nome. Declare: nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu e a morte venceu. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Diga. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, oh, Estou de pé na presença do Rei. Tua
tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Diga, sopra em nós, sopra em nós, Espírito te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito te queremos, Deus. Que se abram os céus e o reino do Senhor venha, aleluia. Diga, que se abram os céus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Mais forte. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande que se abram os céus. Diga, o teu reino, nossa fé. Em ti nós colocamos a nossa esperança, aleluia. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Oh Senhor Jesus, nós estamos reunidos em teu nome, Pai, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Oh meu Pai, que os nossos olhos estejam fitos em ti, que nós consigamos ver o teu trabalhar nas nossas vidas, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Oh Senhor, que nós não venhamos a olhar para a esquerda e para a direita, onde o inimigo começa a trabalhar e trabalha de todos os lados, e nós estamos vendo isso e ligamos a televisão e tudo que nós vemos é o que não agrada a ti.
Mas o que nós queremos fazer é a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam fitos em Ti, estejam no céu, Pai. Que nós estejamos aguardando a Tua volta. E nós sabemos que isso vai acontecer. E pode acontecer a qualquer momento. E nós não queremos ser achados despreparados, Pai. Mas nós queremos estar prontos, preparados, esperando em Ti como a Tua noiva, Deus. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Que em tempos de tantos barulhos nós consigamos ouvir a Tua voz e entender a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Nós não viemos a nos desviar, meu Pai, nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós permaneçamos no centro da Tua vontade. Que o Senhor nos use para louvor e glória do Teu santo nome em um tempo tão escuro, Pai. Que a Tua luz brilhe em nós. Recebe esse culto de louvor e adoração ao Teu nome. Nós queremos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Obrigada por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos queridos, nós estamos desde o início do mês estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Este que é um grande tratado teológico do Novo Testamento. Paulo fundamenta o Evangelho, e o Evangelho não é um conceito, o Evangelho é uma pessoa. Ele fundamenta o Evangelho em Jesus Cristo, nas palavras do Senhor Jesus. De tal maneira que Roma, que era uma cidade plural, que era uma cidade com tantos problemas, com tantas controvérsias, uma cidade que estava em franco desenvolvimento e que tinha lá uma série de problemas. Roma era a cidade que tinha as questões éticas divergentes, os valores morais divergentes, os problemas religiosos. Há uma série de questões que aconteciam naquela cidade que fazem com que o estado da cidade fosse muito semelhante ao que nós estamos vivendo em nossos dias. Como é que nós cristãos podemos posicionar o Evangelho no meio de uma sociedade que não acredita em seus valores? E eu quero desafiar você a ler esta carta das Escrituras Sagradas, nos seus 16 capítulos. Ler atentamente, ler sistematicamente, com calma, faça suas anotações, levante os seus questionamentos, olhe para os pormenores que estão descritos neste livro das Sagradas Escrituras e que certamente este livro irá fortalecer a nossa fé e nos ajudar a crescer espiritualmente. Eu disse que tenho lido alguns livros que falam sobre isso. Um deles é o livro de John Stott, Lendo Romanos com John Stott, no primeiro volume. E acho interessante que John Stott, fazendo uma explanação do primeiro capítulo, a partir aí do verso 18, ele nos faz relembrar o fato de que aqueles que abandonaram a glória de Deus passaram a suprimir tudo aquilo que vem da parte de Deus, toda herança de Deus para nós. A palavra suprimir é empurrar para longe de si. Todas as vezes que alguém olha para um conceito das Escrituras e o questiona e o avalia à luz da cultura da sua época, essa pessoa, de uma certa forma, está suprimindo o ensinamento, o valor, o peso deste ensinamento bíblico. E John Stott diz que uma falsa imagem de Deus, como eles desprezaram a imagem de Deus, ele diz, uma falsa imagem de Deus leva a uma falsa compreensão do sexo. E daí para frente, ainda no primeiro capítulo, Paulo irá levantar 21 perversões, que tem a ver não só com a vida sexual, mas também com relacionamentos e por outras tantas questões que estão afligindo a nossa sociedade. Mas você tem visto as pessoas intoxicadas por uma falsa compreensão do que é o sexo. O sexo não foi criado para o bel prazer da humanidade, para ser apenas um campo de diversão aleatório, onde as pessoas fazem o que querem, da maneira como querem, adquirem o prazer e vão embora para casa. Não é assim. O sexo foi criado por Deus com um propósito fundamental de aumentar e de criar unidade e profundidade na relação de um homem com uma mulher. Eu estou sempre sugerindo livros aqui. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro do Tim Charles chamado Desintoxicação Sexual. É um livro bastante interessante que cada um poderia ler, não é um livro grande, ele tem poucas páginas,
mas ele traz aqui uma perspectiva interessante da vida sexual quando ela é dominada por pecados escravizadores. O pecado das fantasias sexuais, o pecado da masturbação, o pecado da compulsão sexual e outras coisas mais. Segundo ele, esses pecados são zombadores, violentos e gradativos. Eles vão aos poucos aumentando, crescendo e distorcendo a mente do homem em relação a este que é um fator tão fundamental que foi criado para a unidade entre homem e mulher. De tal maneira que a sociedade em geral está intoxicada. E o processo de desintoxicação é necessário. A primeira mensagem deste livro é que você deve enxergar o que essa intoxicação está fazendo no seu coração. Por exemplo, o que é que a pornografia pode estar fazendo no seu coração? De onde ela deriva? Onde ela nasceu? Qual o propósito da existência dela? O que é que você está fazendo quando você participa da pornografia? Quando você usa a pornografia, você não percebe, mas você está contribuindo para que este mal vá crescendo cada vez mais. E ele diz, este mal vai escalando até aleijar você. Vai aleijar o seu casamento, vai aleijar o seu relacionamento familiar, vai aleijar possibilidades e, sobretudo, nós sabemos, a nossa própria autoridade espiritual vai sendo esvaziada quando esse pecado está presente nas nossas vidas. E ele diz, isso aleja o seu casamento e vai com você até você morrer, ou até que você fique muito velho e muito fraco para se importar com o sexo. O sexo foi feito com um propósito extraordinário de Deus, de haver unidade entre homem e mulher, de haver cuidado mútuo, de haver maior dependência entre dois, e não é algo para ser usado de uma forma aleatória como a sociedade está fazendo. Vale a pena você ler esse livro. Vale a pena você questionar, à luz do que nós estamos estudando em Romanos, o que é que está acontecendo no coração das pessoas e o que é que pode estar acontecendo no seu coração. Você pode estar sendo escravizado a um pecado que pode destruir completamente a sua relação com Deus. Este é o objetivo principal. Uma vez que destrona de você o trono de Deus, tira do seu coração a perspectiva da glória de Deus, então você vai se entregando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e, claro, comprometendo completamente a sua vida, o seu destino e o seu futuro. Então fica aqui o meu desafio para que nós possamos continuar mergulhando nesta carta extraordinária, lendo este livro da Palavra de Deus, compreendendo a perspectiva histórica, social, cultural, doutrinária, escrita por trás do livro de Romanos e aprendendo com aquilo que Deus está nos ensinando. É claro que a pregação é algo fundamental. Se você não começou a ver, acesse o YouTube. Veja a mensagem do primeiro domingo deste mês, veja a segunda mensagem deste mês também. Fique atento, conecte-se, para que nós possamos juntos estar ajudando uns aos outros, vencendo males que por vezes enfraquecem a nossa vida cristã. Abrem brechas e oportunidades para que o inimigo das nossas almas trabalhe no meio da nossa família, enfraqueça o casamento e destrua, sobretudo, a nossa relação com Deus. Vamos estar em oração, vamos estar estudando este livro durante todo o mês. Leia com toda avidez, com todo o desejo de crescer espiritualmente e peça a Deus, ore a Deus todas as vezes que você for ler. Ore ao Senhor, diga, Senhor, que a tua glória seja revelada por meio da tua palavra ao meu coração. Que ao receber a glória do Senhor sobre a minha vida, eu a abrace. Eu não possa dispensá-la, eu não posso oferecer resistência à glória de Deus, suprimir a glória de Deus, mas me entregar de tal maneira que eu possa viver inteiramente para a glória do Senhor, vencer as tentações, desintoxicar o coração e poder renovar a autoridade para poder ensinar e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Pense nessas coisas. É a palavra de Deus que está nas nossas mãos, não sei por quanto tempo, mas aqui está ela, nas nossas mãos, e dela nós vamos alimentando o nosso coração e fortalecendo a nossa fé diante do Senhor. Que o nosso Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças, pais queridos.
É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã maravilhosa de adoração, louvor ao nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estive por um bom período, um pouco distante daqui do púlpito, dos atendimentos, e algumas pessoas me achando um pouco diferente, né? É porque eu fiz 40 anos essa semana. Entrei na fase 200, né? Ninguém mais me aguenta, até meus queridos, e foi um período assim para cuidar da saúde, cuidando da saúde mesmo. Fiz uma cirurgia no mês de dezembro, e foi uma cirurgia na parte óssea, na maxila, na mandíbula, e aí tive que ficar realmente muito tempo sob os cuidados da esposa e quietinho, né? Não podendo falar muito, não podendo comer direito, nem beber direito, nem fazer muita coisa. Então o Senhor tem me restabelecido, orações ao meu favor, tem chegado aos céus e eu tenho avançado nessa recuperação. Estou feliz com o que Deus está fazendo. O pastor Abraão está em Boipeba, está pregando lá na igreja de Boipeba hoje. Ore por ele, para que o Senhor abençoe aquela igreja e que ele seja usado pelo Senhor na ministração da palavra, naquele lugar, naquela comunidade, com a qual ele tem uma relação muito próxima, há mais de 30 anos, caminhando para lá e cuidando daquele povo quando ele pode, né? Eu quero, a partir desse vídeo, queridos, de tudo que nós escutamos aqui, desse vídeo do pastor Abraão, e refletindo sobre o que temos acompanhado nos últimos domingos, na carta de Paulo aos Romanos, eu acredito que um exemplo bíblico seria muito salutar nessa manhã, nessa oportunidade. Eu não vou pregar em Romanos, mas fui impulsionado a pensar em um pecado que ele aqui citou, né, da pornografia, e eu pensei na luxúria, e penso que esse é um pecado muito sagaz, destruidor, e eu quero então hoje identificar com vocês a fase de um homem da Bíblia, um homem de muita expressão, que caiu em um pecado assim. E quero ver com vocês então episódios da vida de Davi, e como em determinado momento da sua vida ele se embaraçou nos seus desejos carnais, desejos sexuais, e como ele respondeu a uma repreensão da parte de Deus. Então, Davi é esse personagem qual eu quero hoje pensar e repartir com vocês. Davi é um homem muito conhecido, um personagem muito conhecido nas Escrituras. Mais de 900 vezes o seu nome é citado em toda a Bíblia. A sua história é registrada em mais de 60 capítulos, sendo que mais de 60 referências são feitas no Novo Testamento acerca desse homem. Um belemita, nasceu em Belém, pastor de ovelhas, um guerreiro, um lutador, era músico, era um poeta, um salmista, escreveu mais de 70 salmos que nós temos aqui na Bíblia, se tornou rei de Israel, rei de Judá, e reinou por 40 anos, um bom tempo. Então, com certeza, ele é uma das pessoas mais importantes em todo o Antigo Testamento, e ele é aquele a qual muitas referências são citadas no Novo Testamento, e sempre linkada também à pessoa de Jesus. A história de Jesus, o ministério de Jesus, tem um vínculo grande com a pessoa de Davi. Chamavam Jesus de filho de Davi. Se você abrir sua Bíblia no primeiro versículo aí do Novo Testamento, vai ver a genealogia de Jesus e vai encontrar lá que Jesus é esse filho de Davi, o descendente de Davi. Vai também lembrar talvez daquele homem que clamava ao Senhor que o curasse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a pessoa de Davi, o ministério de Jesus, tem uma ligação também muito forte. Na história da monarquia no Antigo Testamento, em Israel, ele foi um grande rei, um conquistador, um homem com grande proeminência. Ele disse acerca dele mesmo que a promessa acerca da sua casa seria alcançada e restaurada
depois de caída. Ele, então, é esse grande homem citado nas Escrituras. Um grande rei, um grande músico, um grande escritor, poeta, um grande guerreiro. Depois de Josué, talvez um dos maiores guerreiros. Porém, Davi viveu uma fase muito complicada da sua vida. Ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14, ele é identificado assim, um homem segundo o coração de Deus. Mas além, apesar de todas essas façanhas maravilhosas registradas em seu nome, e a sua paixão espiritual e amor pelo Senhor, ele também é lembrado como um dos maiores infratores da lei de Deus. Um exemplo daquele homem que ele resistiu à graça do Senhor. Aquele que resistiu ao Senhor em um período da sua história, da sua vida. Um teólogo e pastor americano, Robert Charles Sproul, morreu em 2017, disse certa vez que a queda de Davi em pecado é tão dramática quanto as suas façanhas na outra direção, na direção do sucesso, das conquistas. Então é justamente acerca desse homem tão brilhante que nós queremos nessa manhã refletir com a igreja. E nós vamos ler um salmo. Você pode abrir no Salmo 51, mas esse salmo eu gostaria de contextualizá-lo. Esse salmo ele parte depois de uma experiência de Davi. Davi faz esse salmo depois que ele deixou de ir para a guerra como era costume dos reis. Está em 2 Reis capítulo 11, você não precisa abrir. Abra no Salmo 51, só estou contextualizando. E aí Davi está em Jerusalém, os reis estavam no tempo de ir para as guerras, e ele fica em Jerusalém, fica em casa, fica no palácio, manda Joabe, seus servos, homens guerreiros, os homens vão para a guerra, e Davi ficou em casa, mas Davi não foi. Fugiu da sua missão, fugiu da sua missão como rei. E aí numa tarde ele saiu do palácio a passear, ficou passeando no palácio, e de repente ele vê uma mulher, a Batseba. Ele se encanta por ela, ele fica olhando e procura saber quem é essa mulher, e identificam ela, olha, ela é casada, disseram quem era o pai, quem era o esposo, Urias, e mesmo assim Davi diz, olha, chama ela, e manda que ela venha até aqui. E assim aconteceu, chamaram ela, ela foi até o palácio, e Davi se deitou com ela, Davi teve relações com ela, e depois essa mulher manda um recado para Davi, dizendo, olha, estou grávida. Davi então recebe aquela notícia, o marido da mulher, Urias, estava de Batseba, estava na guerra. Davi então manda chamá-lo, ele vem, fica no palácio, Davi conversa com ele, como é que está lá, como é que está Joabe, vai para casa, você está cansado, vai para casa. E aí era uma estratégia para tentar encobrir o seu pecado, e aí o homem não foi para casa. Urias ficou na porta lá da cidade, do palácio onde Davi estava, porque grande era seu amor e seu apreço para com a missão que ele tinha, coisa que Davi não teve, aquele homem tinha. Ele pensou que os seus colegas estavam em guerra, a arca do Senhor estava lá, os homens estavam batalhando e o seu rei estava ali próximo. Ele não iria para casa, ele estava em missão e ficou ali. E aí Davi fica sabendo disso, chama ele mais uma vez, e aí embebeda o homem. E aí manda que aquele homem fosse para casa. Sabe o que aconteceu? Mais uma vez Urias não foi para casa, permaneceu, e depois volta para a guerra. Imagine aquele homem, o senso de missão que ele tinha. Estando distante da sua esposa por muito tempo, ele não vai para casa porque ele está numa missão, e era guardar a arca do Senhor, era guerrear como um povo de Deus. E Davi, depois de pecar, ele tenta encobrir os seus pecados, tem um caso, ele deseja a mulher, ele toma a mulher, ela engravida, e ele tenta encobrir
Quem sabe se aquele homem voltasse, se deitasse com ela, estaria ali, a gravidez seria do seu marido e não dele. Não dá certo, os planos de encobrir o seu pecado. E Davi então chama Joabe e diz: olha, não tem jeito. Pelo próprio Urias, Davi manda uma carta para que entregasse a Joabe, e que Joabe colocasse Urias, o marido daquela mulher, na frente de guerra entre os valentes, para que ele morresse, ficasse fácil de ser um alvo de morte. E eu fiquei pensando quando li isso, falei: meu Deus, o homem levou a sua sentença de morte nas mãos. Urias era um homem muito fiel ao seu Senhor e ao seu rei. E Davi, envolto no seu pecado, nos seus desejos, um pecado, um abismo chamando outro abismo, não foi capaz de ter misericórdia, compaixão, pedir perdão, não. Ele foi tentando encobrir os seus erros. E aí, é justamente nesse contexto que depois ele vai escrever o Salmo 51, depois que Urias está na batalha e que morre e que ele fica sabendo, ele chama aquela mulher para morar com ele, e ali parecia agora estar tudo em paz. Só que Deus manda um profeta, e o profeta conta um caso a Davi, dizendo: olha, Davi, um rei tinha muitas ovelhas, muito gado, e chegou um viajante, e ele queria dar comida, mas ele não mata do seu gado, das suas ovelhas, ele mata da ovelha de um homem que tinha apenas uma cordeirinha lá, uma ovelhinha, e que ele cuidava e que ele amava, e tinha como uma filha, que comia, que bebia ali. E aí Davi ficou enfurecido com aquela situação e disse: olha, esse homem precisa morrer, esse homem precisa ser morto, e ele deve restituir 4 vezes pelo que ele fez com esse homem pobre. E ele não se compadeceu daquele homem rico. E aí o profeta disse a Davi: Davi, esse homem é você. No versículo 7 de 2 Samuel, capítulo 12. Aí é nesse exato momento que Davi diz assim: eu pequei contra o Senhor. Depois que o profeta diz, Deus manda um recado dizendo: olha, você é esse homem, porque tudo que você tem, eu que te entreguei. Eu te entreguei o reino, eu te entreguei ungi rei, eu te livrei das mãos de Saul, eu te livrei nas guerras. O que você tem, a casa que você tem, sou eu que te dei. A mulher que você tem, foi eu que te dei. E você achou pouco, acrescentando isso que você fez com esse homem. Você desprezou a minha palavra, você resistiu à minha palavra, você desprezou a palavra do Senhor e fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Querido, quando Davi recebe aquela palavra do profeta Natã, Davi então reconhece: eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu a ele: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também um filho que nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e Davi depois tem que lidar com as consequências do seu pecado. Queridos irmãos, então é nesse contexto aqui que Davi vai de frente com o seu pecado, diante da repreensão do Senhor, tendo exposto a sua vergonha, ele vai escrever esse salmo. E o Salmo 51, eu vou ler até o verso 7 primeiramente, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele começa então esse salmo e ele entrega esse salmo ao mestre de canto.
esse salmo seria cantado, esse salmo seria publicado, esse salmo estaria nas mãos e na boca das pessoas que adoravam a Deus, mostrando a sua inclinação, o seu reconhecimento de pecado. Sabemos que o mais consagrado dos seres humanos está exposto ao pecado, e como o pecado nos humilha, como o pecado nos nivela, todos nós somos as mesmas pessoas diante de Deus e todos nós somos pecadores. E é justamente aqui nesse momento em que Davi é confrontado. Ele não é o rei Davi, ele não é aquele guerreiro, ele não é o salmista, ele não é o músico, ele é um homem igual a Urias e ele matou Urias. Ele planejou a morte de Urias, ele adulterou, ele tomou aquela mulher. Então aquele pecado o nivela com aquele homem que era o seu servo, com as pessoas a qual ele liderava, com as pessoas a qual ele comandava. E pensando sobre isso, eu quero trabalhar esse salmo mostrando aqui a tentativa de como é que nós podemos vencer na luta contra o pecado. Primeiro é admitindo o nosso pecado diante de Deus. Quando nós somos confrontados pelo Senhor, nós precisamos admitir. Aqui nesses primeiros versos nós vemos várias vezes Davi dizendo: eu pequei, lava-me, apaga as minhas transgressões, compadece-te de mim, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado. Eu pequei contra ti somente pequei. Ele não tira o pecado da sua responsabilidade, ele assume o seu pecado, mas ele também olha os atributos de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso, o Senhor pode me lavar, o Senhor pode me purificar. Então estou clamando aqui diante do Senhor, que o Senhor, segundo as multidões das tuas misericórdias, a gente ouve sempre assim: Senhor, eu já escutei muito isso, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, né? Já viu isso? Orações assim? O salmista está dizendo: Senhor, pela multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi está diante de Deus dizendo: eu sou um transgressor, eu transgredi a lei, eu pequei contra o Senhor, eu tenho um pecado, eu transgredi, e o meu pecado está sempre diante de mim, eu conheço as minhas transgressões. Ele admite então o seu pecado diante de Deus. Quando ele é confrontado pelo Senhor através do profeta, ele não tenta tirar a culpa dele e dizer: Senhor, mas eu estava no palácio e eu vi uma mulher, ela estava lá, quem sabe se mostrando para mim. Ou aquele homem, ele chegou, ele deveria ter ido para casa, mas não, ele ficou lá importunando. Eu queria resolver aquele problema, mas ele impediu isso. Ele não faz isso, ele não coloca o nome de pessoas, ele diz a Deus que ele pecou. Ele diz a Deus, ele reconhece diante de Deus que ele tem uma transgressão. E aí o Provérbios 28, 13 diz: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. O pecado afetou por inteiro corpo, alma, coração, entendimento. Pensando no Salmo 32, verso 3 e 4, um salmo de Davi também, quem sabe pensando sobre essa situação em que ele viveu, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Quem está achando quente esses dias aí? Ele diz que o vigor dele secou como no calor do verão, porque ele estava se sentindo completamente debilitado por conta do seu pecado. O pecado o afetou por completo. Quantas vezes as nossas falhas afetam de fato assim o nosso coração. O pecado alcança a nossa mente, ele começa a nos apertar, a nos moer. Quantas noites sem dormir, quantos pensamentos, quantas tentativas de arrumar, de encobrir, de tentar se livrar. Queridos, o pecado afeta o homem por inteiro. Por inteiro.
pessoas ficam doentes, pessoas ficam deprimidas, pessoas vão para a cama, pessoas começam a tomar remédio controlado porque não tem pecado tratado, confessado. Mas Davi começou um processo de vencer o pecado quando ele abre o seu coração diante de Deus. Ele também afeta, no versículo 4, ele afeta assim, ele afronta a santidade de Deus. Ele diz: eu pequei contra ti, foi contra ti somente. Ele reconhece que, por mais de aqui não é se escondendo e diminuindo o pecado dele contra Urias ou contra a mulher, contra a sua nação como rei, como líder, mas ele sabe que primeiro ele precisa prestar contas a Deus da sua vida. Então ele afeta, o seu pecado afeta a santidade de Deus, ele resiste a esse Senhor. Mas como é que a gente consegue avançar em direção a vencer o pecado? É confessando, reconhecendo, sem se justificar. Ele diz ao Senhor no verso 4, de maneira, Senhor, que não serás tido por justo, que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Deus não é injusto. A ira do Senhor sobre a vida dele iria na medida certa. E lá no confronto com o profeta já disse: olha, você não vai morrer, mas vem consequências aí, na sua casa, a espada estará lá. E ele diz a Deus: Deus, o Senhor está certíssimo, o Senhor não está errado em ponto algum, em nada. O Senhor está justo no seu julgar, o Senhor está justo na sua maneira de agir, no teu falar, o Senhor é puro no seu julgar. A partir da semana que vem, o pastor Abraão vai entrar no capítulo 2 de Romanos, e a gente vai pensar um pouco sobre essa justiça de Deus. Confesse o seu pecado e reconheça a sua vocação para o pecado. Reconheça que você nasceu e que você é um pecador e é inclinado ao pecado. Ele diz no versículo 5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado está lá no seu íntimo. Eu sempre gosto de dizer que aquela criança mais bonitinha, cheirosinha, na minha época era Johnson, né? Não sei como é hoje, os perfumes, o cheirinho que bota, né? Quando eu era pequeno mesmo, o pessoal ficava só me cheirando minha cabeça, que coisa fofa e tal, né? Coisa linda. Hoje continuo falando também, gente, né? A esposa fala direto: você é lindo, maravilhoso. Mas quando eu era pequeno, o pecado estava ali. Eu sempre gosto de pensar, quando vejo uma criança, é tão linda, maravilhosa, mas nasceu em iniquidade. O ser humano foi afetado pelo pecado desde o jardim do Éden. Queridos, nós precisamos confessar nossa vocação para o pecado. Você tem uma vocação? A gente pensa em vocação muito no chamado, na missão. Mas vocação é essa inclinação. Todos nós somos assim. Como é que admitir o seu pecado diante de Deus o levará a um crescimento, a uma direção de vencer o pecado? Confesse a sua rebelião contra Deus, queridos. Ele diz no verso 7, purifica-me como isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Senhor, purifica-me como isopo, aquela planta que os sacerdotes usavam para aspergir com sangue, foi utilizado nos umbrais, e é isso, ele está dizendo, olha, o Senhor me purifica. É o sangue do Senhor Jesus, é a expiação, né? Que para nós é isso aí, é o sangue de Jesus, queridos, que vai nos purificar de todo pecado. É o sangue do Senhor, é a sua expiação, como diz Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Davi disse ao Senhor, Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade, lava-me como isopo. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém, queridos?
em Cristo nós podemos vencer os nossos pecados. Primeiro, então, vamos admitir, confessar, clamar, suplicar a Deus que nos perdoe. Reconheçamos os nossos pecados, e eu preciso falar com você nessa manhã. Não sei se você já puxou aí no seu HD, trouxe para a tela, sua área de trabalho, o seu pecado. O que é que você precisa confessar a Deus? O que é que você precisa colocar diante de Deus e dizer: Senhor, compadece de mim? Pode ser que não seja um adultério, você não matou alguém, pode ser que sim. Pode ser uma outra coisa, que a gente tira como algo tão bobo, tão simples, e a gente não o denomine como pecado, porque a gente vai se acostumando com a vida cristã e levando a vida de qualquer jeito. Então, quantos esposos precisam pedir perdão às suas esposas pela maneira que as trata? Quantos filhos precisam pedir perdão aos seus pais pela maneira que tratam seus pais? Quantos patrões precisam pedir perdão aos seus servos, empregados, colaboradores, porque têm os tratado com a mão pesada? Quantos precisam, de alguma maneira, vasculhar no seu coração algo e colocar diante de Deus: Senhor, purifica-me. Senhor, lava-me. Senhor, pelas misericórdias pela multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, porque eu tenho transgredido, eu tenho passado do limite em várias áreas da minha vida, nisso, naquilo. Você sabe muito bem o que acontece contigo. Queridos, segundo lugar, a partir do versículo 8, vamos ler até o verso 12, ele diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconda o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi continua a sua oração, a sua petição a Deus, a sua oração de lamento, que se transforma numa canção, suplicando a Deus por restituição, suplicando a Deus por renovação na sua vida, na sua história, no seu coração. Ele está buscando reparar a paz que foi roubada, aquela paz que ele tinha com Deus. Ele está agora tentando reconectar a sua vida com a do Senhor, porque aquela mulher ficou grávida, a criança nasceu. Se passaram mais de 9 meses, quem sabe aí quase 1 ano. E ele estava com aquilo ali encoberto, ele estava com aquilo ali, sabe, machucando o seu coração. Ele precisa colocar diante de Deus, mas Deus é tão maravilhoso que Deus vai trazer à sua vida uma restituição. O Senhor vai possibilitar Davi, ele sair do caos, sair da dor para a alegria. E na sua súplica a Deus por restituição, ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Ele quer sair desse estado de dor para um estado de alegria. Ele quer ter júbilo, alegria no seu falar, ele quer exultar ao Senhor. E ele está dizendo a Deus: Deus, faze-me então ouvir júbilo. Davi era um cantor, Davi era um músico. E parece que está muito associado essa fase dele de buscar agora um renovo na sua história, querendo ter essa alegria da exultação, do júbilo. É como se seus ossos estivessem esmagados. Ele quer sair daquele estado de dor. Ele está pedindo a Deus que restitua na vida dele essa alegria. No versículo 9 ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Mais uma vez, anelando a restauração completa dos seus pecados, ele insiste em clamar ao Senhor. E essa figura aqui de esconder o rosto significa que o Senhor não considerasse o seu pecado. Quando o Senhor levantasse o seu rosto sobre ele, o Senhor estaria diante do seu pecado. Ele diz: Senhor, esconde o seu rosto dos meus pecados. Ou seja, perdoa-me. Perdoa-me, apaga as minhas iniquidades,
Lance as minhas iniquidades para longe de mim. Ele quer demonstrar seu agrado, a sua felicidade em voltar a ter essa relação com Deus de intimidade. Aquilo que o Senhor disse a ele: olha, você abandonou a minha palavra. Ele está sentindo saudade disso. Ele quer voltar a se alegrar na presença de Deus. Irmãos, esse salmo me faz lembrar diversas pessoas, diversas conversas, diversos aconselhamentos. Porque eu vejo nesse salmo não apenas o homem que admite seu pecado, mas o homem que tem saudade da presença de Deus. Um homem que quer se alegrar na presença de Deus. Estou vendo aqui nesse salmo um homem que quer ter restituído a alegria da salvação. Você vive uma fase assim de que você serve ao Senhor, mas não tem alegria? Lhe foi roubada. E não foi ninguém, a não ser você mesmo, que se afastou do Senhor. E ele está agora buscando isso. Eu quero ter restituído essa alegria. Eu quero ter restituído essa felicidade. Então ele diz no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, ele não fala aqui que a causa do seu pecado, ele vai agora assim na raiz do problema. Reconhecer o seu problema. O problema não é Urias, o problema não é Natã, o problema não é aquele profeta que me apertou com aquela conversa do homem, do cordeirinho. O meu problema não é Batseba, o meu problema é o meu coração. É o meu coração que é corrupto. Sou eu. Não são eles. Não são coisas externas. Está dentro de mim. A raiz está aqui no coração. É por isso que a Bíblia diz que do nosso coração são as fontes para a vida. Ele não consegue identificar todo esse embaraço, sem primeiro olhar para dentro de si e perceber que o seu coração precisa ser transformado, trocado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O profeta Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 25, ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. É basicamente isso aqui, que o profeta Ezequiel viveu em um outro tempo, um momento da história. Davi queria ir para a mesa da cirurgia do cardiologista. Senhor, ele queria um coração novo e um espírito inabalável. Desejando essa alegria, no versículo 11 e 12, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito, restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Lembra que Davi, há um tempo atrás, era chamado para tocar a sua harpa, para que o espírito imundo saísse lá de Saul? E o espírito saía. Aqui no Antigo Testamento a gente sabe que o espírito não permanecia, não estava em todos os homens. O espírito possuía aqueles que eram ungidos para determinados cargos, funções, como reis, profetas, como Sansão, que recebeu o Espírito do Senhor para cumprir determinadas missões. E ele pôde testemunhar um homem que era rei, e que o espírito imundo entrava e saía. E eu penso que Davi ficou aqui refletindo: eu vou perder essa presença do Espírito? Eu vou ficar completamente vulnerável? Eu vou ficar completamente indefeso?
eu vou ficar sem o grande Senhor da minha vida. Então ele diz ao Senhor: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. A gente sabe que hoje o Espírito está em nós somos templo do Espírito. E hoje a gente falha, sabe o que o Espírito faz? Incomoda. Hoje a gente rejeita essa graça, esse Senhor, e o Espírito diz: olá, e aí, vai continuar? Hoje é assim, Ele é insistente. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ama. E Ele quer consertar, Ele quer mudar as nossas vidas. A gente precisa reconhecer, queridos, e precisamos ter o desejo de não rejeitar essa presença do Espírito, o desejo de não minimizar algo tão maravilhoso que é a presença do próprio Senhor em nós. Deus criou o mundo, está acima de todas as coisas, criou o homem. Num outro período da história, esse Deus se torna carne e habita entre nós, não apenas acima, comandando, dirigindo, mas agora entre o seu povo. Aí Jesus disse: olha, eu vou subir aos céus, mas virá o outro, o Consolador, e Ele estará dentro de vocês. E eu fico pensando sobre isso porque a ideia que eu tenho é que assim, o Senhor está acima, Ele vai se aproximando, e aí Ele quer, Ele entra. Ele muda a nossa história, agora Ele está aqui dentro de nós. Você é templo do Espírito? Será que tem algum templo do Espírito em alguma dessas avenidas aí? Em algum circuito desse? Conheço uma moça que chegou numa igreja, entrou e foi batizada. E mandou uma mensagem para mim, estudou, fez faculdade comigo. Olha, me batizei. Ela sabia que eu era pastor. Na época, foi bem no início do meu ministério, há 15 anos atrás, e permaneceu aquela amizade. Aí eu questionei, né? Você está servindo ao Senhor? Qual é a sua igreja? Olha, eu moro em tal lugar, estou na capital. E aí fui lá, a igreja é legal, eu fui batizado, deixaram me batizar. Ah, certo. Você não foi discipulada não, tal? Não. Então a gente sabe, pelo que publica, né? Que a vida está completamente distante do que é ser um discípulo de Cristo. E aí, um domingo está na igreja, no outro, no happy hour, na festa, com a cerveja, com o namorado, com isso, com aquilo. É até bom a gente parar e frisar que cristão não deve beber cerveja, tá? Parece algo do passado, né? Tem que falar isso, aqueles pastores lá dos anos 80, 70. Mas eu nasci nos anos 80, então eu vou lá. Queridos, não bote bebida alcoólica na sua boca, não. Fuja. Fuja disso. Várias famílias já foram destruídas por conta apenas de algo social. Várias. Onde está esse homem segundo o coração de Deus, que quando ficou vulnerável diante da mulher, ele caiu? Você é conhecido como homem segundo o coração de Deus, ou mulher segundo o coração de Deus? Quem sabe você já seja assim tão forte, capaz de resistir todo e qualquer, né? Não, eu tenho controle sobre as minhas emoções, sobre os meus instintos. Tem não, gente. Tem não. A gente não tem não. A gente precisa viver com muita piedade diante de Deus. A gente precisa ter muita contrição o tempo todo com o Senhor. A gente precisa ser, sabe, aquele homem de oração, mulher de oração, para dizer assim, não. Voltando àquela moça, público agora, em Salvador, no carnaval. Saiu até do estado que ela mora para vir para cá. E estava lá, a maior experiência da minha vida. Aí eu lembrei do batismo. Eu disse, não foi ser uma nova criatura. Não é uma nova criatura. Entende?
não retires de mim o teu espírito, disse o salmista Davi. Eu quero avançar e ler os últimos versículos, e assim diz, a partir do versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Davi agora começa a restabelecer essa relação com Deus, e nesse estabelecimento de uma relação com Deus, sabe o que ele quer? Ele quer atuar, ele quer agir. Ele diz assim: Senhor, eu quero ensinar aos transgressores o teu caminho. Eu quero mostrar a todos que eu pequei, que eu transgredi, mas eu estou renovando a aliança contigo, e eu quero ensinar a eles também como é que é restabelecer uma aliança com o Senhor. Eu quero mostrar a eles também que é possível ter a alegria da salvação. Eu quero mostrar a eles também que é possível voltar-se para o Senhor e se aproximar de Ti. É por isso que agora Ele está dizendo: Senhor, ensinarei aos transgressores os Teus caminhos, e os pecadores se converterão a Ti. Isso é lindo, porque Ele está se colocando como homem inútil, em que o Senhor não mais o usará. Mas ele está acreditando aqui, porque ele está com o coração completamente compungido diante de Deus, que Deus o restaurou, e que ele quer usar a sua vida para a glória de Deus. Quantas vezes achamos que não somos mais hábeis para nada? Quantas vezes achamos que não servimos mais para servir, para agir? Quantas vezes achamos que o reino de Deus não é mais para mim? É para você sim. Deus te ama. Ele renova a sua vida. Ele pode trazer de volta a alegria da salvação. Primeiro, se quebrante, diga: Senhor, eu pequei contra Ti. Não foi minha esposa, não foi meu filho, não foi meu patrão, não foi porque eu estava nervoso, não é porque eu estava de TPM, não foi eu, Senhor, foi o meu coração. Foi o meu coração. Foi o meu pecado, sim, Senhor. Eu transgredi. Mas eu quero voltar. E eu quero agir para o Senhor. Eu quero mostrar às pessoas que viveram, quem sabe que eu vivi, que o Senhor pode mudar a nossa história, que o Senhor muda histórias, que o Senhor muda realidades. É por isso que eu sempre acredito, quando alguém senta na minha frente no gabinete, que aquela família não terminou. Eu sempre acredito e trabalho na perspectiva de que haverá restauração. Eu nunca digo separe. E quando alguém chega diante de mim e diz: pastor, eu pequei, pastor, eu errei, pastor e tal. Irmãos, por Deus, meu coração não se enche de ira, porque eu penso que poderia ter sido eu. Sabe por quê? Porque eu nasci em iniquidade, como o salmista Davi disse antes aqui. E eu sei que
Todo homem, toda mulher tem lutas. Mas eu acredito na restauração que vem da parte de Deus. E ele continua dizendo ao Senhor: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exultará a tua justiça. Ele começa a dizer ao Senhor que ele deseja ser usado por Deus, ele quer manter uma constante súplica a Deus, ele não teve o seu pecado perdoado e aí ele está quieto, ele está tranquilo, não, ele continua agora constantemente dizendo: Senhor, apaga minhas transgressões, livra-me, salva-me. Ele agora quer todos os dias, todos os momentos dizer ao Senhor: eu sou um pecador e eu preciso da purificação que vem da tua parte. E assim nós devemos ter as nossas vidas, queridos, manter uma constante súplica diante de Deus. Ele diz: Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Ele quer ter um cântico que chega aos altos céus, sabendo que chegará lá. Ele quer abrir a sua boca e cantar, e sabendo que o cântico dele chegou diante do Senhor, não foi impedido pelas suas transgressões, porque ele está mantendo agora um restabelecimento de comunhão com Deus. Ele agora entende que o seu coração altivo, orgulhoso, que ele achava ser um conquistador, que podia ficar em casa, que podia enganar as pessoas, ele agora entende que o seu coração deve ser compungido, quebrantado, contrito diante de Deus. Ele entende, parece que ele cria agora uma teologia nova. Ele diz assim: Senhor, o Senhor não vai se agradar de sacrifícios, porque se fosse assim eu lhe iria oferecer, mas eu sei que o Senhor quer o meu coração. Ele não está pensando na estética de levar o cordeiro, de levar um animal, de usar um sumo sacerdote. E quem sabe ele estava lembrando de lá do início, na casa de seu pai, quando todos seus irmãos passaram diante do profeta, e o profeta dizia: não é esse, o Senhor disse que não é esse. E o profeta diz: não tem mais nenhum filho. Jessé diz: tem um que está no campo. E quando chega, a palavra do Senhor diz assim: não é o que está no exterior, o Senhor vê o interior. Quem sabe lembrou disso? É o interior, é o coração. Então eu estou com meu coração renovado diante de Deus. Então eu estou aqui quebrantado diante de Deus. Não adianta, queridos, vir para cá todas as semanas, levantar sua mão, chorar. Não adianta você dar cesta básica, dar dízimo, dar oferta. Não adianta tentar fazer as coisas dessa maneira, porque o Senhor quer o coração. Davi entendeu isso. Ele entendeu isso. E muito mais. É como se ele estivesse dizendo: isso que está estabelecido na lei vai ficar aqui por enquanto. Parece que ele está à frente do seu tempo. E diz: o meu coração está aqui diante do Senhor, quebrantado. É isso que eu ofereço ao Senhor, um coração quebrantado. Um coração que o Senhor mesmo está criando, um coração novo. E partindo para o final: pois não te agradas de sacrifícios, eu iria te oferecer. No versículo 18 ele diz: faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Ele era um líder. Sião, Jerusalém, estava sob a sua responsabilidade, cidade de Davi. E ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: o meu pecado não afeta apenas a mim, a Urias, a Batseba. O meu pecado afeta todas as pessoas que estão ao meu redor. Lembra de Jonas na embarcação? Os homens lançando as suas mercadorias. Quantas pessoas já podem estar sofrendo por conta dos nossos pecados? Quantos nós afetamos por conta dos nossos pecados? E aí o que ele está dizendo é: Senhor, Sião, Jerusalém, faze bem a ela, edifica as suas muralhas, que essa cidade, que esse reino não seja subjugado, destruído, ferido, desprotegido, vulnerável, porque eu pequei contra o Senhor. Olha para Sião, Senhor. Olha para Jerusalém. Ele entende que a sua vida
agora não apenas seria um canal de bênção para aqueles que também estavam em iniquidade, em transgressão, mas que a sua liderança seria restabelecida por conta de uma mudança completa do seu coração e da sua mente. Eu quero convidar você nessa manhã, nessa oportunidade, a buscar este Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Eu quero convidar você a cantar com o grupo aqui, com o Man, uma canção, e que durante essa canção você possa refletir sobre o seu pecado, você possa refletir sobre você. Não pense em ninguém, o seu primo, o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, o seu colega, que você sabe do pecado dele. Não, eu quero que você pense em você. Como Davi disse: eu pequei contra ti, eu pequei contra ti. Pense em você, no seu pecado. Pense na sua iniquidade. Pense no dia que você ultrapassou o ponto, a barreira. Coloca diante de Deus e diz como Davi: lava-me, purifica-me, lava-me, purifica-me. Você pode ficar de pé, a gente vai cantar essa canção em pé. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Queridos, nós podemos vencer a culpa pelo pecado com arrependimento e fé
na obra de Deus em Cristo Jesus. O pecado pode ser vencido. E você pode vencer a culpa do pecado. Martela, que machuca. Você também pode vencer o poder do pecado. Se satisfazendo em Deus, se contentando em Deus, amando a presença de Deus, a sua palavra, não a suprimindo, não a rejeitando. O poder do pecado não vencerá você. Se alegre nos feitos do Senhor, na sua vida, na sua história. Nós também podemos vencer as consequências. As consequências virão, mas nós poderemos vencer, aceitar, lidar com as consequências do pecado, porque sabemos que Deus, Ele é justo no seu julgar, puro no seu falar. Ele não é injusto. E por isso, nesse momento, quero pedir que você ore comigo. E se você tem necessidade de perdão do Senhor, se hoje Deus te chama ao arrependimento, isso é agora. Quero dizer a você que estamos todos aqui para pedir misericórdia a Deus. Talvez você já tenha arquitetado algumas maneiras de vencer as suas tentações, seus pecados, mas ficou paralisado pelo medo, pela vergonha. Talvez ninguém saiba das suas iniquidades, apenas Deus. Mas uma hora Deus te enviou Natã. E quem sabe hoje Deus trouxe à sua memória algo que estava lá escondido. E Ele trouxe a lume. Ele trouxe a sua vista ao seu coração. Ele só quer que você fale: pequei, Senhor, contra ti. Se isso for verdadeiro, se houver arrependimento, Senhor, pequei contra ti. Eu não preciso saber do seu pecado, nenhum pastor aqui, mas Deus sabe. Fale com Deus. Nós vamos orar todos agora nesse momento. Caso você queira depois conversar com algum dos pastores, nós estaremos aqui. Caso você queira oração, caso você queira entregar sua vida a Cristo, entregar sua vida ao Senhor, nós estaremos aqui. Amado Pai, aqui está a tua igreja reunida. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui, ó Deus, está um povo que se chama pelo teu nome. Um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Queremos colocar diante do Senhor a nossa história, nossas vidas. Queremos colocar diante do Senhor, Deus, o nosso coração. Nesta hora nós dizemos ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova, Senhor, dentro de nós um espírito inabalável. Nesta manhã nós dizemos ao Senhor: Senhor, lava-me. Lava-me como aquelas mulheres lavavam as suas roupas no riacho e batiam aquelas roupas na pedra para sair a sujeira. Se assim for necessário, Senhor, nos esmague, bata em nós, mas tire toda a sujeira, Senhor. Purifica o nosso ser, que possamos nos encontrar limpos, puros diante da Tua presença. Eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece a história de todos aqui. Todos nós temos a nossa história na palma de Suas mãos. E queremos rogar ao Senhor nesta manhã: ajuda-nos em nossas fraquezas, nos dar a alegria da salvação, nos dá regozijo em estar na Tua presença, nos ajuda a usar as nossas vidas, o nosso exemplo para abençoar outras pessoas, ensinar aqueles que estão distantes. E o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus de amor. Estamos aqui todos convictos de que o Senhor nos ama, de que o Senhor nos quer bem, e de que o Senhor sempre buscou um relacionamento crescente com cada um de nós. Nós queremos ter de volta esse relacionamento contigo de maneira muito aconchegante, de maneira muito real, de maneira muito brilhante, Senhor. Nós queremos viver contigo.
Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Olá, igreja, tudo bem com você? Estou aqui para falar da nossa agenda IBAN. Confira as nossas programações desta semana e fique ligado em tudo que vai ocorrer na nossa igreja. Por conta do feriado e visando a segurança dos nossos irmãos, só teremos culto presencial neste domingo, às 9 horas da manhã. Venha participar conosco e seja muito abençoado neste tempo especial de comunhão e adoração a Deus. O nosso culto das 18h30 será apenas online e você pode assistir a transmissão pelo canal do YouTube IBAN Salvador. Atenção papai e mamãe, também não teremos classes para as crianças neste domingo às 9 horas e 18h30 e não teremos culto presencial no templo às 11 horas. Retornaremos com a nossa programação Kids no próximo domingo, dia 26 de fevereiro. E a escola bíblica de férias para os nossos adolescentes também não vai ocorrer neste domingo. Continue acompanhando as nossas redes sociais e fique ligado com as novidades e programações da nossa igreja. Deus abençoe! Meu coração, perto de ti estarei eternamente. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vamos